Capítulo 2. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão que, por natureza, o é se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Como permanecer firme sob perseguições? Notaremos que precisamos desprender-nos de todas as mãos, exceto a mão de Jesus Cristo. Amigos mostrar-se-ão alivosos e nos trairão. Parentes, enganados pelo inimigo, julgarão prestar serviço a Deus, opondo-se a nós e envidando o máximo esforço para colocar-nos em situações difíceis, esperando que neguemos a nossa fé. Em meio, porém, das trevas e do perigo, podemos depositar nossa mão na mão de Cristo. A única maneira pela qual os homens poderão permanecer firmes no conflito é estar arraigados e firmados em Cristo. Eles precisam receber a verdade como é em Jesus, e somente quando é apresentado desta maneira pode a verdade suprir as necessidades da alma. A pregação de Cristo crucificado, Cristo justiça nossa,
é o que sacia a fome da alma. Quando firmamos o interesse das pessoas nesta grande verdade central, fé, esperança e coragem advêm ao coração. Por causa de sua fé, muitos serão privados de um lar e herança neste mundo. Mas, se entregarem o coração a Cristo, recebendo a mensagem de sua graça e confiando no seu substituto e fiador, o Filho de Deus, ainda poderão encher-se de alegria. A perseguição espalha o povo de Deus. Em vários lugares, ao ser incitada a hostilidade contra os que observam o sábado do Senhor, talvez se torne necessário que o povo de Deus se mude desses lugares para outros em que não sejam combatidos tão acerbamente. Deus não requer que seus filhos permaneçam onde, pela atitude de homens ímpios, sua influência perca o efeito e sua vida seja exposta ao perigo. Quando a liberdade e a vida correm perigo, não é meramente nosso privilégio, mas nosso claro dever ir a lugares em que as pessoas estejam dispostas a ouvir a palavra da vida e onde as oportunidades para pregar a palavra sejam mais favoráveis. Logo chegará o tempo em que o povo de Deus, por causa da perseguição, será espalhado em muitos países. Os que receberam uma educação equilibrada sair-se-ão bem onde quer que estiverem. A perseguição conduz à unidade entre o povo de Deus. Quando a tempestade da perseguição realmente desabar sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Abnegados esforços serão envidados para salvar os perdidos, e muitos que vaguearam longe do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se coligará e apresentará ao inimigo uma frente unida. Em vista do perigo comum, cessará a luta pela supremacia, e não haverá disputa sobre quem será considerado maior. A crise torna mais evidente a interferência de Deus. De vez em quando, o Senhor tem manifestado sua maneira de agir. Ele está atento ao que se passa na terra, e quando tem havido uma crise, tem se revelado e interposto para impedir a realização dos planos de Satanás. Muitas vezes tem permitido que questões concernentes às nações, a famílias e a indivíduos cheguem a uma crise para que a sua interferência se torne evidente. Então, ele tem deixado que se conheça o fato de que há um Deus em Israel que ampara e defende seu povo. Quando a oposição à lei de Jeová quase for universal, quando seu povo for oprimido e afligido pelos semelhantes, Deus intervirá. As fervorosas orações de seu povo serão atendidas, pois ele gosta que seu povo busque de todo o coração e confie nele como libertador. Durante algum tempo será permitido que os opressores triunfem sobre os que conhecem os santos mandamentos de Deus. Até o fim, Deus permite que Satanás revele seu caráter como mentiroso, acusador e assassino. Assim, o triunfo final de seu povo tornar-se-á mais acentuado, mais glorioso, mais cabal e completo. A aflição purifica o povo de Deus. Logo, há de haver perturbações por todo o mundo. Cumpre que cada qual procure conhecer a Deus. Não temos tempo para esperar. O amor de Deus à sua igreja é infinito. Incessante é seu cuidado de sua herança. Ele não permite que aflição humana alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente a que é necessária para sua purificação, seu bem presente e eterno. Purificará sua igreja assim como purificou o templo no princípio e no fim de seu ministério na terra. Tudo o que ele traz sobre a igreja, em forma de provações e aflições, falo para que seu povo adquira mais profunda piedade e mais força para levar a todas as partes do mundo as vitórias da cruz. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações são os agentes divinos para nos purificar, santificar e preparar-nos para o celeiro celeste. Tradução do testemunho do dia 14 de agosto de 2017. O massacre. Amados, no dia 14 de agosto de 2017, de madrugada, me deram um sonho, onde nesse sonho me levaram para uma montanha e vi como as senhoras e senhores ali trabalhavam durante o dia nas atividades.
As senhoras trabalhavam semeando e colhendo, e os senhores preparavam a terra e buscavam a lenha. Então, em certo momento, vi como as senhoras preparavam a comida e a serviam em grandes mesas de madeira e chamavam os demais para compartilhar a comida que tinham feito com tanto amor. Assim que todos chegaram e começaram a orar pela comida, naquele momento, meu acompanhante apareceu e me disse: "Olhe e ouça." Então fiquei muito atenta ao que estava acontecendo ali. Ouvi um homem dizer ao outro: "Teremos que desistir, porque a terra é ruim." Ao que o outro respondeu: "Preguiçoso. Quem disse que seria fácil? Com muito trabalho, renderá frutos, já os verá. Não se preocupe." E ali eles tiveram aquela conversa sobre a situação que estavam tendo com o plantio da terra. Eles terminaram de comer e eu os vi quando foram para o campo. Nesse momento, me mostraram duas famílias. Uma semeavam, construíam do nascer ao pôr do sol, trabalhavam até no final do dia, estavam cansados, mas se sentiam satisfeitos. Mas a outra trabalhava por pouco tempo e depois passava todo o seu tempo descansando. Então meu acompanhante se aproximou e disse: "Quem você acha que vai conseguir?" Eu respondi: "Pois, aqueles que trabalham do nascer ao pôr do sol." E nesse momento eu vi como o tempo corria e a família trabalhadora já tinha uma pequena casa só para dormir e se abrigarem das inclinações do tempo. Eu também vi que eles tinham um sistema de irrigação em casa, como por canais de madeira, parecidos com bambu para coisas assim. Eu também vi que no plantio tinha todos os tipos de comida, como folhas, frutas menores e maiores. Eu também vi muitas plantas medicinais. Pude apreciar também uma horta. Eles estavam felizes e não tinham preocupações. Naquele momento me mostraram que estavam em um sábado, estavam debaixo de uma árvore muito frondosa. Se encontraram lá e começaram a falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus, o livro sagrado. Eles também leram o espírito de profecia e eu os ouvi cantando hinos do antigo inário adventista. Então eles estavam tão felizes, tão alegres, vi que estavam em paz, se sentiam seguros naquele lugar. Eu me aproximei para ouvir e ver o que liam, porque de repente eu vi que seus rostos estavam tão agradecidos, mas ao mesmo tempo preocupados. Quando me aproximei, reparei que eles tinham a Bíblia aberta em Daniel 11, 40 a 45. Ali, apontou o dedo do pai daquela família, que era o que estava lendo. Então meus olhos ficaram fixos nesses versos. Eles leram e agradeceram a Deus, porque apesar de tudo o que surgia do lado de fora, eles estavam seguros. Eu dizia: "O que está acontecendo lá fora?" E meu acompanhante me disse: "Venha e vê." Nós saímos daquela montanha e nos levantamos para ver o planeta bem no alto da Terra. Eu vi porque era alto e eu podia ver a Terra. E comecei a ouvir detonações muito fortes, e ver bombas em lugares diferentes. Tinham mortes em todos os lugares. Alguns correram com grande desespero. Então, naquele momento, eu fiquei apavorada e disse: meu Deus, o que está acontecendo?" Meu acompanhante me disse: "É o momento da grande matança." Havia tal desespero. As nações estavam enlouquecidas. Elas não paravam de agredir-se umas às outras. O espetáculo era terrível do que estava passando lá. Comecei a ver o terror. Comecei a ver a fome, a desolação. Tudo isso cobriu o planeta Terra de negrume. Então, meu acompanhante me disse: "Vamos?" Então eu disse: "Para onde estamos indo?" E ele me disse: "Venha
E veja, fui levada novamente para as montanhas. Lá havia aquela família que era diligente, trabalhadora e feliz. E também vi a família que não trabalhava muito. Vi como essa família chorava e eles lamentavam sua procrastinação. Eles oraram por ajuda, mas essa não lhes chegava. Sua pouca comida se havia escasseado. Eu pude ver que em suas vasilhas de comida não tinham quase nada. Então a fome os investiu, e eu comecei a vê-los descer a montanha e prostraram-se ante o sistema para obter comida. Fiquei desesperada e disse: Senhor, por favor, faça alguma coisa. Então meu acompanhante me disse: Sua sorte está lançada. Tudo foi previsto, o plano foi traçado, mas o povo pereceu por falta de conhecimento. Então eu vi como essa família, depois de obter comida, foi brutalmente morta. Foi muito triste o que estava passando lá. Amados, nessa cena, comecei a chorar, porque conheci essa família e senti que meu coração ia rasgar. Então, quando eu não sabia o que fazer, eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Por que o seu povo não está prestando atenção ao que está acontecendo? Então percebi que veio a mim como uma revelação, como se fosse um filme, onde eu os aconselhava e expunha o plano divino. Mas eles levaram tudo como uma sugestão, e não como um mandato para obedecer a Deus. E agora, por isso, eles haviam perecido. Foi tão triste que caí no chão e não quis ver. Eu chorei, chorei e perguntei: por quê? Por quê? Por que eles não fazem caso se a destruição era predita? Então meu acompanhante me disse: ninguém tem escusa. O Espírito Santo apelou a todos e eles fecharam as portas. Então ele me disse: diga-lhes que tudo está pronto e que se eles não obedecerem, eles perecerão. O Santo de Israel vai abrir as portas para aqueles que estão dispostos. Então ele me deu estas pequenas instruções que eu quero compartilhar com vocês. Devemos orar sem cessar. Devemos jejuar. Devemos estudar a Bíblia, o espírito de profecia, estar ciente dos acontecimentos, humilhar-nos diante de Deus e agir em nome do Senhor. Depois disso me disseram: lembre-se do que viu. Cabana pequena, terra que tem água, semeadura e abrigo. É tudo o que é necessário. Diga-lhes para voltar às veredas antigas e não demorem se desejam salvar-se. Então, naquele momento, houve um silêncio e, de repente, ele voltou e me disse: o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está listando todos e seu inimigo também. Diga-lhes que somente pela obediência sem reservas eles podem ser salvos. Aí, amados, naquele momento, depois daquelas palavras, acordei com pressa para preparar os últimos detalhes para poder ser protegida por Deus. No meu ser, naquele momento, as palavras soaram: a propriedade de Deus, ninguém pode tocá-las. Então eu me perguntei: o que devo fazer para ser propriedade do meu Deus? Então, quando despertei, 3 coisas vieram em minha mente imediatamente e quero compartilhá-las com vocês. Primeiro, reconheça que somos inúteis e que devemos depender totalmente de Deus. Segundo, peça perdão a Deus. E se ofendermos nossos semelhantes, devemos corrigir, consertar e restaurar o que sabemos que podemos fazer. Naquele momento vieram as palavras ao meu ouvido como se alguém estivesse ditando para mim: pelos seus frutos o conhecereis, diz o Senhor. Oxalá, amados, que todos nós possamos alcançar essa medida necessária para ser propriedade de Deus. É o meu desejo e é a minha oração neste momento. Tradução do testemunho
do dia 1º de setembro de 2018. Evite ter amor ao passado e ao futuro. Amados, 1º de setembro de 2018. O Senhor me impressionou muito sobre como devemos evitar ter amor pelo passado e pelo futuro. Me dizia, cuidado com as lembranças e emoções. Eu vi como as coisas estavam guardadas em estantes e gavetas. Coisas do passado que uma vez após outra as pessoas olhavam e preferiam viver naquele passado, lamentando-se por esse passado, desejando voltar a viver aquele momento novamente. Também outros estavam pensando apenas no futuro, o que eles fariam, nos seus planos, etc. Mas essas pessoas esqueciam o presente. O presente, para eles, não era importante. Alguns que se agarravam às recordações que haviam nas gavetas, as abriam para ver as coisas. Várias delas, quando abriam as gavetas, eu via como já estavam podres, coisas que estavam fedendo, mas seguiam acariciando esse passado e permaneciam assim, dessa maneira. Eu vi outros que sua vida também girava no futuro. Os seus sonhos e ambições eram sua vida e não permitiam que ninguém os tirasse desse êxtase em que eles estavam vivendo nesse momento. Nesse momento foi-me dito que, a menos que fosse feito grande esforço em relação a isso, cada uma dessas pessoas que estava vivendo no passado ou no futuro iriam permanecer desse jeito. E foi dito que ninguém que não viva muito consciente do presente poderá prevalecer, porque Deus não está no nosso futuro ou no passado, Ele vive no nosso presente. Ele foi nosso fiador, nossa garantia, sim, no passado. E Ele será nosso Salvador no futuro. Mas no presente é que é aplicável às nossas vidas. Hoje é a nossa oportunidade. Hoje é o tempo que pertence a nós. Nós não somos donos do passado nem do futuro, mas do hoje, do agora, deste momento que estamos vivendo. E é nesse momento que Deus está oferecendo perdão a cada um de nós, para que o aceitemos e que sejamos também aprovados por Ele para a vida eterna. Este é o momento. Logo será tarde. Estas foram as palavras que me foram ditas, e também me foi dado Oséias 4:8. E naquele momento eu despertei. Vamos analisar isso, amados irmãos, e que seja hoje, no presente, que é onde está Jesus, que o busquemos de todo o coração e assim possamos diante dele pedir com um coração contrito e humilhado que nos perdoe, que nos regenere, que nos prepare para esse momento futuro. Mas para estar preparado para o futuro, precisamos no presente sempre estar com Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe. Amados, 17 de abril de 2019. O Senhor me fez saber que Ele é mais que suficiente em nossas vidas para vencer o pecado, se realmente desejarmos. Ele pode tocar o nosso lóbulo frontal e fazer uma mudança em nossos desejos e pensamentos, mas nada será feito sem o nosso consentimento. Foi-me deixado saber que muitos têm tão pouca estima no céu que nenhum sacrifício fora da área confortável será feito por vontade própria. Foi-me deixado saber que muitos estão perdendo sua salvação e a de seus filhos, por não levantarem suas vozes e chamarem o pecado pelo nome. E como Eli, esses pais e filhos, como Nadab e Abiú, estão destinados à perdição.
Qualquer um que deixar de lado a preparação ante uma salvação tão grande será culpado de juízo, porque o tempo é e será cumprido, quando até mesmo o inimigo de Deus dobrará todo o joelho diante de seu Criador e o reconhecerá como Deus e soberano diante de todo o mundo e o universo. Mas apesar disso, está destituído da glória de Deus. Assim, muitos perdem sua chance de salvação, porque esta veio no momento menos promissor para eles, ou da maneira que eles não desejavam. E essa forma tão inoportuna, segundo eles, é descartada sem ver a causa e o efeito. Muitos atribuem as maravilhas de Deus a Beelzebu. Muitos desejam a bênção sobre seus filhos, mas estes pais temem pedir a bênção sobre eles. Disse meu acompanhante: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é o caminho da morte. Jacó ungiu a pedra, porque ali Deus falou a ele, e a escada dos anjos foi mostrada do céu à terra, e chamou aquele lugar casa de Deus e porta do céu. E assim mesmo, Jacó recebeu, por decisão de Esaú, a primogenitura e a bênção de seu pai, a bênção do primogênito, com engano. Mas ainda assim Deus levou isso em consideração, porque o que é abençoado por Deus, ninguém o toca. E ele continuou dizendo: você pede a bênção de Deus e que o Santo de Israel salve, mas você vacila, hesita em colocar unção sobre eles, mesmo mandado pelo Rei soberano? Como então você fará coisas ainda maiores, se o pouco não quisestes aceitar? Como podeis pedir em oração, jejum e rogo pela bênção de Deus para vossos primogênitos e para si mesmos, se estáis em rebelião contra Deus? Como podeis ungir vossos filhos e pedir a unção proveniente do Espírito Santo, se não creis nele? Como é que você permitiu que o inimigo saqueasse sua vida dessa maneira, quando já estava escrito que as obras de Deus, como em Jerusalém, quando o Messias as fazia, eram outorgadas ao Beelzebu, e por isso aquela nação foi condenada? Amados irmãos, essas são palavras fiéis e verdadeiras que recebi hoje e as partilho convosco. Queira Deus que cada um de nós reflitamos sobre elas e sejamos capazes de decidir pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, confiando plenamente nele. Que o Senhor os abençoe. Amados, 14 de setembro de 2019. Em sonhos, eu estava em um lugar. Este lugar estava muito lotado. Era como uma cidade pequena, e eu os exortava a saírem dali. Mas muitos davam risadas e viravam as costas. Outros, muito poucos, começaram a avançar, mas passo a passo, muito lentamente. Somente 4 de todos os que estavam iluminaram seus passos e começamos a sair da planície. Passamos pelo meio das casas. Escutamos uma voz que nos disse: soltem os animais. Os soltamos para que estivessem livres, porque entendemos que diante de tudo o que iria acontecer, eles deveriam buscar refúgio e lutar por suas vidas. Seguimos subindo, caminhando rumo às montanhas. Vi que eram cordilheiras, porque vi que eram muitas montanhas que cobriam um grande território ao todo. Enquanto subíamos, olhei para trás, porque ouvi um barulho muito forte. Ao olhar, vi como uma grande tempestade começava a destruir o que estava na planície.
Corremos para cima e entramos em cavernas, e outros se agarravam em árvores fortes, porque a tempestade era grande. Mesmo ali, refugiados, sentíamos temor por nossa vida, diante do ciclone tão grande que arrasava a planície. Mas graças a Deus, a tempestade não nos fez danos. Olhamos para a planície e não ficou nada de pé. Sofremos muito ao ver isso, porque ali havia muitas pessoas que havíamos exortado e não nos quiseram ouvir, e já não existia nada naquele lugar. Enquanto ainda estávamos sofrendo, o sonho foi mudado. Então me vi em um salão grande, uma mesa larga. Ali vi todo tipo de literatura de ministérios independentes. Vi sobre a mensagem dos 3 anjos. Somente pude ler os títulos nas capas. Vi um que dizia alimentação, outro, morte ao eu, outro, como guardar o sábado como Deus o requer, outro que dizia sobre a vestimenta, outro falava do santuário, outro que dizia da besta e o sistema que o representa. E assim, cada um dos panfletos tinha títulos muito interessantes. Enquanto eu os folheava, outros se aproximaram para ver. Vi que estes panfletos eram de muitos anos atrás, e eu apanhava a cada um deles para fazer uma coleção deles. Enquanto eu fazia a recompilação dos panfletos, os que me olhavam riam e outros zombavam, mas um me perguntou o que eu ia fazer com eles. Então respondi que iria vê-los e ver se estão de acordo com a lei e ao testemunho. Então me disse: "Ó, leve este e veja o que te parece." Eu li o título que dizia: "Quantos deuses há? 1, 2 e 3." Eu disse: "Irmão, não vou levar este panfleto. Isso não é de Deus." Me olhou e se enfureceu e me disse: "Não quer saber a verdade?" Eu lhe disse: "Irmão, já conheço a verdade referente a isso. O mesmo Deus me tem revelado. São 3, unidos no plano da salvação do ser humano: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não estão infundidos em um corpo somente. São 3 seres, 3 pessoas independentes, e não há discussão nisso. Isso é a lei e os testemunhos." Mas ele insistia com grande instigação e cada vez se tornava mais agressivo. Se aproximou um pouco mais perto de mim e escutei uma voz que me disse: "Aparta-te, deixe todos os panfletos e saia." Soltei os panfletos e enquanto eu saía disse: "Senhor, porque são tua palavra." E me respondeu: "Sim, são verdades muito importantes, mas estão misturadas com a opinião humana. Não escute homens, pois eu educo meu povo nestes dias. Eu somente não vejo seus escritos, vejo também seus corações e as intenções do mesmo." Uma pessoa chegou até onde eu estava e colocou em minhas mãos outros panfletos e me disse: "Salve estas mensagens para que outros escutem. Elas são íntegras à lei e ao testemunho." Ela chorava e disse: "Venha comigo." Mas me olhou e disse: Devo convencê-los." Eu disse: "Não há tempo. É hora de sair, vamos." Mas ela me olhou e me disse: "Aqui está a minha família." E correu até eles. Perguntei ao Senhor: "O que faço com estes panfletos?" Me respondeu: "Leve-os." Eu os lia pelo caminho. Eram somente escritos da Bíblia e do espírito de profecia. Não havia mais opinião humana, somente isso. Se lia neles o amor, se lia neles a paz, se lia neles a justiça e a verdade. Comecei a falar as palavras desses panfletos. Neste momento escutei um forte estrondo. Era um vento forte que chegou até onde eu estava
E ao olhar para trás, vi que o edifício de onde saí estava no chão e tudo estava desolado. Me disseram: corre. Corri e corri, e a ordem era: leia. Li, e outros se juntaram a mim correndo, e fomos até as montanhas, e atrás de nós a tempestade estava ficando pior. Eu disse: Senhor, seu juízo sobre eles. Me respondeu: tiveram muita evidência. Eles sabiam, mas a indecisão, a procrastinação, a conveniência própria e seu orgulho não só deixou avançar, eles se condenaram a si mesmos. Chorei amargamente. Foi forte, muito forte a impressão para mim, porque tudo o que ficou para trás desapareceu. Não restou nada. Tudo ficou desolado. Nesse momento me foi dito: leia Jeremias 4. Enquanto buscava Jeremias 4, amados irmãos, neste momento também me foi dito outro texto, Apocalipse 4, verso 8. Queira Deus que possamos entender, que possamos avançar e que possamos fazer a vontade de Deus. Que o Senhor os abençoe. 2 de novembro de 2020. Foi-me deixado saber que não podemos fazer nada em favor daqueles que conhecem o caminho verdadeiro do Senhor e não desejam andar por ele. Só nos resta orar, jejuar e clamar por eles, foi-me indicado. O inimigo das almas os tem enfeitiçado por suas apreciadas e acariciadas prevaricações. Não basta bondade, amor e sacrifício por eles, enquanto estejam enfeitiçados por vontade própria, não haverá nada que fazer. Foi-me deixado saber que não permanecerão para sempre enfeitiçados. Haverá um tempo muito curto, mas importantíssimo, quando estes poderão arrazoar com a consciência e aí decidirão uma vez e para sempre o seu destino. Se agarrarão a Deus e clamarão por auxílio real que os levará à vida, ou se agarrarão ao mundo e seguirão seu curso mortal. Isto foi-me deixado saber, causará muita dor aos que conscientemente veem o triste fim dos enfeitiçados pelo inimigo mortal. Não nos é proibido sofrer por eles, mas se deve clamar com esperança e confiança na justiça de Cristo Jesus. Este sofrimento não nos destruirá, mas pelo contrário, nos fortalecerá. Famílias inteiras ficarão desfragmentadas em um abrir e fechar de olhos. Outras, que viviam em solidão, orando e clamando por seus amados, alguns voltarão para eles. Esta travessia será inevitável e muito real diante de nós, muito, muito em breve. Também me foi deixado saber que o inimigo das almas está pendente de todo o progresso na vida dos que buscam ao Senhor Jesus, para frustrar esta via e assim entrar na procrastinação dos deveres e assim apanhar em armadilha mesmo os escolhidos. Amados, não façamos nada que não seja conscientemente passado pela lei divina em suas diferentes ramificações, que são os estatutos, e que o que pensemos em fazer, ao ser filtrado por estes, seja aprovado à consciência por Cristo Jesus. Só assim podemos vencer. Rogo a Deus que assim seja. Bênçãos em Cristo Jesus. 24 de novembro de 2020. Em sonhos, eu estava em um lugar de reunião. Estava exortando aos que ali estavam. Logo chegou uma mulher em um carro e começou a atirar. Eu me assustei, porque um irmão estava na parte de fora do lugar. Eu saí para ver.
Então nos colocamos de joelhos diante do Eterno e clamamos a Deus por ele. Logo após isso, saí para ver o que estava acontecendo. Vi uma mulher que corria até um homem. Como vi somente as costas do homem de longe, perguntei quem era esse homem. E uma mulher, dando uma grande gargalhada, me disse: "É fulano." Disse-lhe: "Por que está rindo?" Respondeu-me: "Merece isso e muito mais. Não se importou, me rejeitou. Eu não sou rejeitada por ninguém e fique impune." Vi ao seu lado um jovem e lhe disse: "Fique longe desta mulher, venha, me acompanhe." Mas ele me disse: "Não posso ir, pois se faço isso, ela te fará mal. Eu sou sua garantia." Tudo aconteceu por uma mulher que nos traiu, pois nos conhecia e sabia o que fazíamos. Mas Deus libertou este homem pelo seu poder e os que estavam ali, e fomos para um lugar seguro. Então me foi dito: Jezabel clama por sangue. Futuro se controla sua vítima, mas imediatamente se não a pode controlar. Mas não tema, pois todos os falsos profetas de Baal foram mortos pelo meu servo Elias, e Jezabel não pôde prevalecer contra ele, porque ele ia em meu nome e estava investido com o meu poder. Nesse momento me foi dito Salmos 40 e 80. Prestemos atenção, amados, às palavras do Eterno. Reflitamos nisso, porque certamente estamos na linha de fogo e o Senhor quer que estejamos prontos diante destas coisas. Que o Senhor nos abençoe. (15 de abril de 2021). Em sonho, eu estava numa igreja, um local de reunião de culto. Lá, segundo eles, tudo estava pronto para iniciar o culto. Todos estavam se preparando quando, de repente, surgiu um acontecimento imprevisto. Ninguém tinha o inário e todos se recusavam a cantar sem ele. Exortei-os a cantar, mas suas mentes estavam bloqueadas e todos se recusaram a cantar sem ele. A cena mudou. Eu estava num lugar onde era necessário avançar rapidamente para fazer preparativos, para transladar-se para fora da costa. Eu e outra pessoa que ali estava, agarramos uma mochila de costas e começamos a exortar a outros, mas todos se demoravam, como se houvesse outras oportunidades de saída. Lá, um homem influente se apoderou dos barcos, onde mais tarde todos decidiram embarcar para partir. Mas quando este homem se apoderou do barco, à vista de todos, garantiu-lhes com elogios para os levar para um lugar seguro. Eu os vi colocar o barco em marcha e o dirigir para um enorme redemoinho que estava à sua frente. O barco e todos os que lá estavam foram parar nas profundezas do mar. Depois não vi mais. Foi terrível ver aquela cena, amados irmãos. Oh, queira Deus que possamos perceber o curso da vida que levamos, porque por nós mesmos estamos cegos. Somente indo aos pés de Cristo Jesus, com um coração humilde e contrito, é que Ele pode nos mostrar o verdadeiro caminho que estamos seguindo. Em breve, seremos privados de muitas coisas, entre elas, a palavra escrita de Deus, em forma de livro como a temos agora, o inário, os livros do Espírito de profecia, os testemunhos, mas tudo isto deve estar interiorizado na vida de cada um de nós. E não é neste momento que o vamos fazer, mas é desde agora que o devemos fazer. Que assim seja e que possamos avançar pela fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. 24 de abril de 2021. Em sonhos, vi que algumas famílias estavam muito calmas e alegres. Estas tranquilizavam outras e lhes dizia:
Já encontramos o caminho e o lugar onde podemos nos refugiar do que está para vir. Não tenham medo. Um homem e um jovem queriam ver este lugar, mas essas famílias disseram: não é preciso gastar energia em ir até lá para ver. Apenas confiem. Iremos todos para lá em breve. O homem e o jovem exclamaram: não podemos atrasar o que deve ser feito. Devemos fazê-lo. E assim partiram para o lugar de que estas pessoas falavam como um refúgio. Fui orientada para observar a viagem e assim o fiz. Vi-os a descer uma rua muito íngreme, de lama e lodo. Os seus pés estavam quase a afundar, mas iam marcando o passo sem parar. Logo desceram a planície e começaram passo a passo a seguir as direções que aquelas pessoas lhes tinham dado. Pronto, chegaram a algumas casas na vizinhança e continuaram a seguir as instruções. Eu os vi chegar ao local. Havia uma enorme igreja católica e uma grande praça em frente a ela. Eles ficaram assustados quando viram isto. Vi que lá já haviam irmãos que estavam a construir 4 paredes da sua casa. Vi o homem e o jovem aproximarem-se deles e eles disseram: o que fazem? Ao que responderam: estamos a fazer o nosso refúgio para quando a crise final chegar. Nessas paredes estaremos a salvo. Eu vi que o homem olhou com grande espanto para isso, para o que essas pessoas estavam fazendo. Aí o ouvi dizer: como pensa que estará salvo sem levar em conta as instruções divinas? Não vês que o que está para vir cairá sobre estas 4 paredes e serás morto debaixo delas? Ao que eles responderam: não, não seremos mortos. Isso é a coisa mais maravilhosa que descobrimos. Para estarmos protegidos sem tanto trabalho. Esta é a nossa luz e a amamos, e isso nos dá tranquilidade. O homem olhou para o jovem que estava com ele e disse: vamos sair daqui. Vamos àquele outro grupo para ver se eles nos ouvem. O jovem seguiu rapidamente e ouviu o homem dizer ao outro grupo de pessoas que levantavam as suas 4 paredes: desistam. O que está por vir não suportará essas 4 paredes. Serão prisioneiros e mortos se continuarem nessa rebelião. Um deles respondeu-lhe: quem te fez um juiz entre nós? Afasta-te, se não queres que te aconteça nenhum mal a ti e ao teu companheiro. O jovem falou, e eu ouvi dizer: não vês que aquela igreja está inchada ao ponto de explodir e a explosão cairá sobre vocês? Então os meus olhos se fixaram na enorme igreja católica, naquela grande praça. Estava a inflar e a esvaziar, como quando uma pessoa respira e o seu peito sobe e baixa. Mas cada vez que havia inflar, o esvaziar era pouco, porque ia ficando mais inflada. Todos olharam para aquela grande igreja e, em vez de fugirem daquele lugar, apressaram-se a terminar as 4 paredes que levantavam. Depois ouviu o homem dizer ao jovem que o acompanhava: vamos, não há mais nada a fazer. Vi-os começar a subir a encosta lamacenta. Foi uma subida muito difícil, pois os seus pés, por vezes, se afundaram e por vezes escorregaram, mas eles não paravam. Vi-os chegar ao topo e os ouvir exclamar aos que lá estavam, que estavam a enganar os outros para irem para aquela grande praça para levantar as 4 paredes. Contaram o que tinha visto a todos e todos ficaram assombrados. Vi como o enganador com sua família foram levados para fora daquele lugar e os vi a descer a encosta lamacenta até a planície. Vi a sua peregrinação
passando perto da grande igreja católica que se situava naquela praça. E enquanto tentavam passar, sem serem vistos por aqueles que estavam a construir a grande igreja que ali se encontrava, ela começou a inchar em extremo e ela arrebentou, e tudo em seu caminho foi desolado. E então não vi mais nem aqueles que estavam a construir, nem a família que estava a enganar. Eu despertei, estava a meditar sobre isso, orava a Deus e pedia sua orientação, quando adormeci de novo e tive outro sonho. Nele, eu estava numa igreja adventista. Lá, a lição da escola sabatina estava a ser discutida, e logo alguém comentou que mais livros deveriam ser comprados para os irmãos. Outro o apoiou. Outro começou a elaborar contas e custos. Outro começou a escrever com entusiasmo. Vi o pastor apoiar tudo isso e logo se tornou uma grande sala de comércio. Queria falar desde o início, antes do que vi e ouvi, mas não me foi permitido fazê-lo. Alguns permaneceram em silêncio, mas todos estavam atentos. Em breve foram trazidas caixas de livros que começaram a ser entregues e cobradas. Alguns foram entregues em envelopes de dízimo e outros soltos com um pequeno pedaço de papel. Assim prosseguiu o curso, quando meu acompanhante colocou um calendário diante de mim e marcou um dia. Os meus olhos foram abertos e vi que estava marcado sábado, e foi-me dito: fala e dá vozes, pois a rebelião é grande, e em breve, se continuar, todos perecerão. Eu falei com uma voz muito forte e firme, e repreendi aquele grande erro que fizeram ao Eterno no seu dia. Vi que alguns ficaram furiosos e outros ficaram em silêncio perante o que tinha acontecido. Permaneceram em silêncio, mas as suas sobrancelhas ficaram enfurecidas com as palavras que eu fui impelida a falar. Logo um vento forte passou pela porta principal da igreja e tudo se tornou escuro e desolado. Já não se viam mais pessoas. Fui conduzida para fora daquela estrutura e nela por fora haviam muitas ervas daninhas e plantas que cobriam as paredes rachadas daquela igreja. Tudo era uma desolação naquele lugar. Depois acordei e foi-me dito algo que me foi repetido várias vezes. Sai dela, povo meu, e não toqueis no impuro, para que não sejas participantes das suas pragas. Queira Deus que possamos compreender, que o Eterno nos ilumine e nos abençoe.